Quem nunca se perguntou o que aconteceu com os participantes de Quilos Mortais? Enquanto alguns conseguem manter a transformação, passando por cirurgias e se adaptando a uma nova rotina, outros enfrentam situações ainda mais difíceis. A perda de peso, que parecia ser a solução para muita dificuldade, trouxe mudanças profundas, até mesmo nos relacionamentos. Teve até aquele que, após perder centenas de quilos, viu o casamento simplesmente acabar. Se você ficou curioso em saber que fim levaram alguns dos participantes de Quilos Mortais, deixe um Eu Fiquei aqui embaixo. Aproveita e já capricha com seu gostei. Se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Foi na 9ª temporada de Quilos Mortais que conhecemos Cindy Vela, uma mulher de 45 anos que vivia em Portland, do Texas. Desde o primeiro episódio, ficou mais do que na cara que a história dela não seria como qualquer outra. Cindy estava praticamente presa em cima de uma cama, dependendo 100% da sua cuidadora, Denise, até para coisas simples do dia a dia, como tomar banho. Isso, claro, gerava uma rotina cansativa e muitas vezes dolorosa, não só para Cindy, mas também para quem estava ao seu redor. O que mais mexia com a gente era a relação dela com a comida. A paciente não escondia de ninguém que comer era a única coisa que ela tinha para enfrentar os dias difíceis. Cada refeição era um consolo, uma fuga. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que essa solução estava destruindo seu corpo. Ela tinha consciência do impacto, mas o prazer da comida falava mais alto. A comida é o que me motiva e me ajuda a encarar o meu dia. Ela me dá uma paz que eu não consigo ter com mais nada. E quando eu tô comendo, isso é tudo que importa. Foi aí que apareceu Sandy, uma amiga de longa data disposta a mudar o jogo. Ela ofereceu sua casa em Houston para que Cindy pudesse se aproximar do Dr. Now e tentar o programa de perda de peso. Um gesto de pura amizade e preocupação. E isso gerou um turbilhão de emoções em Cindy. Mudar de cidade, recomeçar a vida, sair da zona de conforto, tudo isso dava medo. Mas eu acho que eu tenho mais medo do que pode acontecer se eu não tentar conseguir essa ajuda. Afinal, como abrir mão da única coisa que a fazia se sentir bem? Depois de muitas conversas e algumas dúvidas, Cindy decidiu arrumar as malas e ir. A viagem foi bem longa e cheia de incertezas. Quando chegou em Houston, o medo de encarar a consulta estava a 1000. O Dr. Now, sendo o Dr. Now, não perdeu tempo. Ele decidiu fazer uma visita na casa de Cindy. No momento, descobriu que ela pesava 279 quilos e deu uma meta logo de cara. Você está com 279 quilos. Ok, quero ver você daqui a um mês. E para essa consulta vai precisar ir até o meu consultório. E quero que perca 32 quilos em um mês. Além disso, foi bem claro sobre o próximo passo. Se não cumprisse a meta, ela teria que comparecer à consulta no hospital sem falhar. Mas, como em muitas histórias, o primeiro mês foi complicado. Cindy não conseguiu perder o peso que foi exigido, e isso deixou a situação ainda mais tensa. O Dr. Now, com sua abordagem firme, deu mais uma chance, mas avisou. O problema, Cindy, é que você precisa perder peso imediatamente. E se continuar assim, não vai viver muito tempo. Isso foi um baque para Cindy. Apesar da ajuda, começou a acreditar que talvez fosse melhor desistir. E foi exatamente o que ela fez. Depois de 8 meses, Cindy fez as malas e decidiu voltar para Portland. Antes de partir, prometeu a si mesma que encontraria outro jeito de mudar sua vida. Porém, a chance de continuar o tratamento intensivo com o Dr. Now e de ter todo o apoio necessário ficou para trás. Agora, Cindy estava de volta no episódio de Quilos Mortais como eles estão agora. Depois de passar 45 dias em casa, a paciente começou a sentir fortes dores na barriga. Sem conseguir achar um médico por perto, ela decidiu ligar para o Dr. Now pedindo ajuda. Ele mandou que ela fosse para Houston para receber o tratamento que tanto precisava. Cindy saiu do programa achando que conseguiria emagrecer sozinha, mas, no fundo, ela não estava pronta para as mudanças que precisava fazer. Quando percebeu que não existia uma solução rápida, acabou se frustrando e desistiu. Com as dores intensas, ela começou a repensar suas escolhas. Durante uma consulta, o Dr. Now foi direto. Acho que não entende que não tem muito tempo. Vai ficar internada no hospital em um ambiente controlado para emagrecer. Em 8 meses, não perdeu os 45 quilos necessários para melhorar sua mobilidade e qualidade de vida. E o pior, ainda estava comendo demais com a ajuda de sua cuidadora. Então, depois de 2 meses no hospital em Houston, Cindy conseguiu perder 73 quilos. Ela ficou super animada quando finalmente recebeu alta.
O plano agora era seguir para a casa da amiga Sandy e nos próximos 2 meses perder mais 14 quilos. Se ela conseguisse atingir essa meta e mostrasse que estava comprometida, o Dr. Now consideraria liberar ela para a cirurgia bariátrica. Depois de 1 ano e 3 meses no programa, Cindy finalmente foi ao consultório do Dr. Now usando um andador. Só por isso já foi um grande progresso. Quando saiu do hospital, Cindy pesava 201 quilos. A meta era perder 14 quilos em 2 meses, chegando a 187 quilos. Mas, na balança, o peso dela marcou 199 quilos. Ela perdeu apenas 2 quilos e ficou bem preocupada se isso seria suficiente para agradar o Dr. Now e avançar no processo da cirurgia bariátrica. Você já comeu o que iria comer no ano que vem com antecedência e ainda precisa comer mais? Posso saber por quê? Eu não sei. O objetivo agora era perder 7 quilos em 1 mês. Se ela conseguisse, a cirurgia seria aprovada. Cindy saiu do consultório decidida a dar o seu melhor. Quando voltou ao consultório do Dr. Now, havia perdido 11 quilos e foi finalmente aprovada para a cirurgia bariátrica. Ela terminou o programa com um passeio com sua cuidadora. Ainda estava na cadeira de rodas, mas com a sensação de que estava finalmente no caminho certo. Nas redes sociais, ela tem evitado postar fotos recentes, o que deixou muita gente curiosa. Ela não tem dado muitos detalhes sobre sua jornada depois do programa. Talvez Cindy esteja aguardando tudo para um próximo episódio de Quilos Mortais. Isso explicaria muito seu sumiço. Afinal, os participantes sempre acabam voltando para mostrar seus progressos. E o mistério só aumenta até a expectativa. Então, se você está esperando por mais notícias sobre Cindy, pode ser que ela ainda tenha algo grande para contar. Julian apareceu pela primeira vez na 8ª temporada de Quilos Mortais, e sua história foi bem pesada. Eu tenho que ir devagar para aguentar, para não ficar sem ar, porque isso pode me fazer desmaiar a qualquer momento. A minha respiração é limitada, por isso eu preciso ter cuidado para fazer qualquer coisa. Com mais de 377 quilos, ele mal conseguia se mover sem sentir muita dor. Sua esposa, Irma, precisava ajudar ele com quase tudo, e isso estava tornando o relacionamento deles cada vez mais difícil. E o maior medo dela era perder o Julian de repente sem aviso. Eu tenho medo de perder o Julian, se ele não fizer alguma coisa. Mas agora eu tenho muito medo de acordar numa manhã e ele não acordar. A vida de Julian começou em Detroit, Michigan, onde cresceu com as irmãs, a mãe e o padrasto. No começo, tudo parecia bem, mas, com o tempo, o padrasto acabou se tornando bem abusivo, chegando ao ponto de trancar as crianças no quarto e dar apenas comida congelada. Com isso, Julian cresceu achando que nunca tinha comida suficiente. A coisa piorou quando, após ser ameaçado pelo padrasto com um bastão de beisebol, ele acabou se defendendo e foi expulso de casa pela própria mãe. Foi então que sua avó, por parte de pai, o acolheu. E finalmente ele teve comida de verdade. Mas, como se tentasse compensar o tempo sem comer, ele passou a comer como se não houvesse amanhã. Foi aí que seu peso começou a sair do controle. Mas, quando sua saúde piorou, Julian percebeu que precisava de ajuda. Decidido a mudar, ele procurou o Dr. Now e se comprometeu a seguir a dieta e os exercícios. Com a ajuda de Irma, ele perdeu 53 quilos em 2 meses, o suficiente para receber autorização para se mudar para Houston. A mudança, no entanto, não foi nada fácil. Durante a viagem, enfrentaram vários problemas. O reboque quebrou e ainda houve um alerta de tornado no caminho. Apesar dos obstáculos, eles finalmente chegaram a Houston. E pouco depois, o Dr. Now aprovou a cirurgia bariátrica. Foi um momento de muita alegria para Julian e Irma. Eles estavam pela primeira vez enxergando um futuro promissor. A luta não tinha sido fácil, mas Julian estava dando os passos certos para recuperar sua vida. No 12º mês da jornada, Julian estava com 290 quilos, mas com um objetivo bem claro, chegar aos 100 quilos. Ele conseguiu um novo emprego em uma grande empresa de tecnologia, trabalhando com suporte ao cliente. Esse trabalho fixo trouxe a estabilidade financeira que ele tanto precisava. E para melhorar ainda mais, Irma também conseguiu um emprego na mesma área, ajudando nos planos para o futuro. Arranjei um trabalho para uma das principais empresas de tecnologia de consumo. Eu tô animado porque o salário é bom, com benefícios e tudo mais. O maior sonho do casal sempre foi adotar Samir, o bebê da irmã mais nova de Julian. Ela não tinha condições de criar o filho, e Julian e Irma queriam dar a ele uma vida melhor. Adotar Samir era o primeiro passo para formar a família que sempre sonharam. Mas, para estar pronto para essa nova fase, Julian sabia que precisava focar ainda mais na saúde.
Seu objetivo era a cirurgia de remoção de pele, mas o Dr. Now deixou claro que antes disso ele precisaria perder 45 quilos. Julian se manteve focado, continuou com a dieta e os exercícios determinado a atingir essa meta. Enquanto isso, o casal aguardava ansiosamente a resposta do conselho de adoção para trazer Samir para o Texas. Eu vou tentar ter disciplina e me empenhar, porque eu quero estar saudável e pronto para começar uma família. Precisamos atender a alguns requisitos junto ao conselho de adoção. É o que tem me motivado a me dedicar aos exercícios e à dieta. Em um determinado momento, Julian teve uma recaída. Ele percebeu que havia perdido apenas 7 quilos nos últimos 2 meses, um número muito abaixo do esperado. O Dr. Now explicou que, para alcançar seus objetivos, ele deveria perder 13 quilos por mês, totalizando 45 quilos a cada 3 meses. Por isso, Julian foi encaminhado para psicoterapia para lidar melhor com seus problemas emocionais e evitar novas recaídas. E deu certo. A terapia fez uma grande diferença e Julian conseguiu retomar seu progresso. Após 1 ano e 5 meses, ele e Irma finalmente realizaram o sonho de adotar Samir. A chegada do bebê trouxe uma alegria ainda maior para a família. Eles se mudaram para uma casa nova e a rotina ficou ainda mais agitada. O paciente às vezes beliscava os lanches do filho, mas sabia que precisava se controlar para continuar na dieta e alcançar seus objetivos. Faltavam 2 semanas para a próxima consulta. Determinado, ele decidiu dar o seu melhor. Começou a se alimentar melhor, cuidar mais da saúde e se esforçar ao máximo. A rotina do casal estava puxada, entre trabalho e os cuidados com Samir. E quando a consulta foi adiada para o mês seguinte, Julian viu isso como uma nova chance, perder os 13 quilos que ainda faltavam. Ele se dedicou ainda mais para resistir às tentações e seguir firme no plano alimentar. E apesar das dificuldades, ele sabia que estava indo bem. Quando subiu na balança pela última vez no programa, Julian havia perdido 19 quilos em 3 meses, mas o esperado era 45 quilos. O Dr. Now deu novas orientações, alertando que ele precisava perder entre 10 e 15 quilos por mês para manter um bom progresso. Não tente esconder dizendo que está fazendo a dieta. Deve estar ingerindo de 5 a 6 mil calorias por dia. Preciso voltar a me dedicar. Concordo com você, porque ainda não está perdendo de 10 a 15 quilos por mês, como deveria. No final, Julian perdeu um total de 127 quilos em 1 ano e 8 meses. Agora, com 250 quilos, ele estava mais ativo, saía para passear com a esposa e o filho e, acima de tudo, estava determinado a continuar emagrecendo. Seu objetivo era chegar ao peso ideal de 90 a 100 quilos. Mas a vida de Julian mudou ainda mais. Hoje em dia, o paciente está em um momento diferente da vida. Depois de se separar de Irma, ele seguiu em frente e começou um novo relacionamento com outra mulher. Em um vídeo, Julian explicou que foi Irma quem terminou o relacionamento e não o contrário. Ele respondeu isso a um fã que havia mencionado que ele teria terminado com a esposa só porque havia perdido peso. Apesar disso, Julian manteve o foco na perda de peso e fez uma transformação impressionante. Não se sabe exatamente como ele divide o tempo com Samir, mas o que é claro é que Julian continua determinado a alcançar seu peso ideal e levar uma vida mais saudável. Ele é um exemplo de superação e de que nunca é tarde para continuar evoluindo. Mas e aí? O que você achou das histórias de Cindy e Julian em Como Eles Estão Agora? E qual deles você gostaria que tivesse uma continuação? Comente aqui embaixo. Se você gostou e quer ver mais histórias por aqui, deixe um eu quero. Se tiver muitos comentários, quem sabe não rola mais vídeos como esse. Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.